vereadores, aqueles que nos assistem. Eu me inscrevi hoje para falar sobre o tema proposto pelo vereador Anderson, que eu acho que é um tema que realmente merece uma discussão mais atenta, mais demorada. Nós tivemos a experiência, tanto do momento em que nos estádios de futebol era liberado o uso do álcool, como tivemos também a experiência depois de proibição do uso do álcool dentro dos estádios de futebol. Eu sou da época em que se podia usar livremente o álcool nos estádios de futebol. E eu me lembro bem como era naquele momento histórico lá atrás. Sempre tinha alguém embriagado que acabava do meio para o fim do jogo brigando com a polícia, brigando com os próprios torcedores do seu time, jogando, urinando em saco plástico e jogando na própria torcida, porque estavam bêbados. Nenhuma mulher podia entrar no estádio de futebol, porque se entrasse ia ser agredida verbalmente. Criança, nem se fala, não podia entrar. Que bom que chegou o vereador Anderson. Vereador Anderson, eu estou fazendo algumas ponderações, algumas reflexões sobre o seu projeto, que eu acho que são importantes. Eu começava a mostrar um pouquinho como é que era antes, e eu frequentava o estádio de futebol nesse momento, como é que era o quadro quando era liberado. Eu sempre frequentei, meu pai sempre foi do Conselho do Brasil, conselheiro do Brasil, meu irmão chegou a ser diretor de futebol do Brasil. Frequento desde criança, tenho cadeira cativa no Brasil, pago a mensalidade, sou sócio do Brasil. Então, eu gosto muito de futebol e fui, inclusive, jogador do Brilhante, de categorias de base. Sempre fui envolvido no futebol, sempre gostei. E frequentava. Muitas vezes as arquibancadas, meu irmão sempre foi da torcida do Brasil também, é mais ativo do que eu até, às vezes até exageradamente ativo, né? E eu frequentei esse ambiente, eu estava lá. E o que ia acontecer? O que eu via lá? Do meio para o final do jogo, a própria torcida embriagada, alguns, é claro, estou falando de alguns, porque é um percentual, 10%, 15%, mas só que 10% de um universo de 10 mil pessoas é muita gente. E esses são os percentuais, mais ou menos, das pessoas que abusam, porque outros sabem socialmente utilizar o álcool, não abusam, mas muitos abusam. E se nós perguntarmos para a Brigada Militar, eu me lembro, uma das rotinas era o torcedor insatisfeito até com o jogo, embriagado, se jogar contra a Brigada Militar, brigar a soco com a Brigada Militar, brigar a soco com outro torcedor do seu próprio time, urinar em saco plástico e jogar a urina nos torcedores do próprio time. Uma mulher não podia frequentar o estádio de futebol porque era hostilizada, desrespeitada. Uma criança não podia ir, o pai não podia ir com o filho para o esporte, porque daqui a pouco sai uma briga a soco a qualquer momento. A gente não pode levar o filho, o sobrinho, a sobrinha, como coisas que nós aprendemos aos poucos, talvez sem nos darmos conta da razão pela qual nós agora podíamos levar as nossas filhas, as nossas sobrinhas, as mulheres ao futebol. Quando é que as mulheres começaram a vir para o futebol? Quando foi proibido o álcool no campo de futebol. Posso dizer para vocês, eu assisti a isso. Quando se proibiu a utilização do álcool dentro do estádio, as mulheres começaram a chegar, as crianças começaram a chegar. Claro, começou a ficar um ambiente muito mais controlado. Todos nós sabemos, e até na fala do vereador Anderson, ele mesmo reconhece, que o álcool é um potencializador, potencializa a violência. Ele não elimina a violência. Excluir o álcool não retira a violência do ser humano. Agora, incluir o álcool, vereador Anderson, é cientificamente sabido que potencializa a agressividade do ser humano. Todos sabemos isso. Qual é o clube social que no carnaval, depois das 4 da manhã, não vê um bêbado brigando a soco? Quem é que não vê isso? Se você, agora porque nós vemos que lá eles podem beber e se embebedar e brigarem a soco, nós vamos, então vamos abrir agora para tudo que é lugar que possa também. Eu acho que não, acho que é o contrário. Nós temos que pensar
onde mais nós temos que proibir para ter a experiência boa que nós tivemos dentro dos estádios de futebol? Onde mais? Onde mais nós temos que restringir o uso do álcool? Porque isso foi bom para nós. Porque isso aumentou a arrecadação dos clubes. Porque agora ele leva a mulher, ele leva a filha. Desafio é dizer para vocês. Tirem as mulheres, as crianças dentro do futebol e vamos ver se não reduz o ingresso na entrada do futebol. Não, acho que os presidentes têm que vir aqui para nos dizer, porque eu vou dizer para vocês, eu não levo minha filha para o clube de futebol se tiverem os bêbados lá tomando. E tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo aqui agora também não vão fazer o mesmo. Não levo mais. Não levo mais, porque eu sei como é. Eu sei que eu vou ter que me incomodar, vou ter que brigar soco com o sujeito que está bêbado, que vai meter a mão com a minha mulher, que vai meter a mão com a minha filha. Não quero isso. Não quero, então não vou mais. Então não levo mais minha mulher e minha filha, então. Todos nós sabemos dos malefícios do álcool. O álcool é uma das drogas mais prejudiciais para a saúde pública no Brasil. Ora, nós temos que estimular o uso do álcool ou desestimular? Tudo em nome do dinheiro? Claro que nós sabemos que foi em nome do dinheiro que a FIFA, que proibia o uso do álcool, que dizia lá em 2008, nas diretrizes de segurança da FIFA, dizia assim, vereador Anderson, se quaisquer pessoas dentro do estádio forem encontradas sob efeito de álcool ou outras substâncias que possam afetar o seu estado de consciência, a polícia e as forças de segurança devem removê-los imediatamente. Era assim que a FIFA tratava do tema em 2008, quando foi acertada a Copa do Mundo no Brasil. Depois, claro, sucumbiram ao interesse das empresas patrocinadoras, sucumbiram à indústria da cerveja. Claro que sucumbiram a isso. Os patrocinadores conseguiram, inclusive, suspender a lei em vigor no país, Estatuto do Torcedor, que sabendo que o álcool é um potencializador da violência, isso é pacífico, não tem discussão sobre isso. Eu tenho um estudo, vou passar para o vereador Anderson, eu tenho um estudo feito na Consultoria Legislativa do Senado Federal, que discutiu esse tema, que fala da regulação da publicidade das bebidas alcoólicas. E aí trata, não só da publicidade, mas trata do tema do álcool com estatística, mostrando o mal que faz para a saúde pública no Brasil o uso do álcool. O álcool é uma das drogas mais prejudiciais para a saúde pública no Brasil. Muito mais que outras que são proibidas. Afeta muito mais. Então, nós, enquanto sociedade, nós temos que diminuir o acesso ao álcool ou facilitar o acesso ao álcool? Claro, uma parte do vereador Ivan. Alô. Não, eu só queria fazer uma observação, né, em relação ao estádio de futebol. O estádio de futebol é um lugar de disputa e que grandes massas se aglomeram. Talvez esse seja o diferencial de por que outros lugares que têm disputas não seja proibido, né? Eu acho que é um elemento, né? E o outro elemento é que a violência nos estádios de futebol ela é maior, no Brasil pelo menos. Qualquer lugar, não? Não sei se em outros lugares, sinceramente não sei. Já foi, né? Na Europa já foi. Mas então acho que tem uma lógica de proibir no estádio de futebol. Não é uma coisa assim que proíbem para prejudicar alguém ou para... Não, eu acho que vender bebida é lícito no Brasil. Bom, é evidente que quem produz, quem trabalha, quem vende, quem lucra com isso ia querer. Por que proíbem ali? Em tese, aumenta a violência, né? Então, acho que esse é o argumento que se usa para localizar em estádios de futebol e não em outras aglomerações, né? É uma discussão complexa essa, porque não há como proibir as pessoas beberem, pelo menos hoje, fora do estádio, né? Então, não é uma discussão muito fácil de fazer. Os dois lados podem argumentar forte, né? Mas eu acho que tem uma lógica nesse sentido. Agora, o vereador Toninho tem me alertado para e já vou terminar a minha parte por aqui, que é a questão do trânsito, né, pós o evento, né, que aí sim, eu acho que para a gente fazer essa discussão melhor, vereador Marcos e vereador Anderson, nós tínhamos que ver se tem componentes de relação entre aumento ou permissão de beber e aumento de acidentes, permissão de beber e aumento da violência, se isso tem conexão. Eu acho que esse
talvez a gente estaria a grande contribuição. Do contrário, vai ficar uma coisa meio, né, sem muita base, assim, né? Eu acho que os dois lados podem argumentar, vão ter argumentos e tal, né? E eu concordo com os argumentos que o vereador Marcos apresenta, mas eu não posso ignorar o fato de que as pessoas podem chegar bêbadas lá, que isso não impede, né? Ele desestimula, óbvio, né? Desestimula, agora não impede. Então, o que a gente podia fazer? Eu acho que aprofundar a discussão nesse momento. Obrigado pela parte, vereador Ivan. Antes do senhor não estava aí presente, eu me referi a uma consultoria legislativa feita pelo Senado Federal, que traz índices e estudos que comprovam que o uso do álcool tem sim relação direta com a violência. Inclusive, a própria FIFA reconheceu isso, e o próprio vereador Anderson, na sua justificativa do projeto, ele também reconhece isso, né? Ele reconhece que muitas vezes as pessoas bebem fora do estádio em excesso e gera tumulto na entrada, claro, porque estão bêbados. Claro, ele sabe então que o álcool potencializa os tumultos. Ele está dizendo isso, o álcool potencializa os tumultos. Hoje, na entrada, mas aí com o projeto do vereador Anderson, lá dentro também os tumultos vão aumentar, porque eles vão continuar bebendo lá dentro. O senhor mesmo disse, na sua justificativa, que é sem fiscalização ali. Claro. Eu posso lhe dar uma parte, vereador Anderson? Claro. A questão é o debate, nós vamos fazer um debate. Eu acho que é muito importante que o senhor trouxe para casa para nós fazermos esse debate. Oi, uma parte, vereador Anderson. Não, e obrigado pela qualidade do debate. Assim, em relação à massa e à disputa, ela acontece também aos arredores do estádio, né? Como o vereador Ivan falou, e falou muito bem, ela é uma praça diferente, né? Porque a disputa acontece aos arredores dos estádios. Isso está acontecendo em Porto Alegre, por isso que a gente conversou antes de protocolar com o vereador Brasinha, com o conselheiro do Internacional, com a direção do Grêmio. A violência continua, gente. E eu fui agora, antes do jogo do Brasil e Vila Nova, eu cheguei às 5 horas da tarde na frente do estádio do Brasil e saí no intervalo do jogo. E tinha gente bebendo e urinando na rua. E a sujeira que se cria em torno do estádio, sendo que lá dentro o estádio oferece a estrutura necessária para que se consuma a bebida alcoólica, e nós vamos falar só de cerveja, porque o vereador Marcola já vai emendar o projeto, né? E lá dentro o policiamento é muito mais restrito e é fácil de controlar lá dentro, enquanto que na rua se espalha muito e o controle fica muito mais difícil por parte do Estado. Mas é óbvio que terão os prós e os contras. É esse debate em alto nível que a gente quer fazer aqui dia 27 de novembro. Só para completar o estudo que foi feito no Senado, diz o seguinte, ó, os números comprovam a diminuição da violência dentro e fora dos estádios com a proibição do uso de bebida alcoólica. Estatisticamente, todos sabem que o álcool é uma droga que potencializa a violência em qualquer ambiente, maiormente nos lugares de grande volume de pessoas, entusiasmadas pelo futebol. Nós sabemos que já é apaixonante futebol, potencializa isso com álcool. Nós não vamos eliminar a violência como não eliminamos com a proibição do álcool. Agora, seguramente vai diminuir. Nós temos que evoluir, não retroceder. Quem sabe temos que pensar em que, na entrada do campo de futebol, vamos fazer um teste de bafômetro. Quem apresentar sinais de embriaguez, seja feito um teste de bafômetro, então, e não se permita a entrada de gente embriagada, como lá na FIFA, nas diretrizes da FIFA dizia, se qualquer pessoa dentro do estádio estiver sob efeito de álcool ou qualquer droga, deve ser retirado, ou então não deixa entrar. Uma parte, vereador Conceição. Pediria a brevidade das à parte, o vereador Conceição Monza é o próximo orador inscrito, já estou sendo bem tolerável Tá com bem. o tempo, mas é o próximo considerei... inscrito? Próximo inscrito, ele fala na tribuna, então, sobre o tema, não tem problema nenhum. Já agradeço a tolerância do vereador. Já fomos tolerável aqui. Agradeço a tolerância do tempo, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos Cunha, pela